Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, está no ar mais um episódio do Comigo Cast, o seu podcast da Cooperativa Comigo. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. E no episódio de hoje, recebemos o professor Moacir Corsi, que estava com a gente agora há pouco na workshop de pecuária do CTC Comigo. Professor, obrigado pela presença. Foi um prazer estar com vocês, me senti bastante honrado por isso. Professor, para começo de conversa, eu queria que você se apresentasse para quem é de casa e ainda não conhece o senhor, para quem está ouvindo o podcast, não pôde participar do workshop e não sabe quem é. Quem é Moacir Corsi? Bom, eu sou natural de uma cidade do interior chamada Socorro. A minha vida toda eu trabalhei com pecuária desde criança, eu fui bastante influenciado pelo meu pai para seguir essa profissão. Fui para a Exalc e me formei na Exalc como engenheiro agrônomo. Tive a oportunidade de, quando estava no final do meu curso, ser convidado para ir para os Estados Unidos fazer o mestrado. Terminei o mestrado, voltando para São Paulo, eu fui contratado pela Exalc como docente. Aí 3, 4 anos depois, eu voltei para os Estados Unidos para fazer o meu doutorado, PhD, e daí para frente fiz 2 pós-doutorados, um na West Virginia e outro na Nova Zelândia, e sempre segui essa linha de trabalho com pastagens intensificadas para aumento da produtividade, aumento da lucratividade do sistema, que é um diferencial enorme que nós temos entre as pastagens de clima temperado e as pastagens de clima tropical. As pastagens de clima tropical oferecem uma oportunidade ímpar, porque você tem a combinação de ganho de peso e taxa de lotação sendo conjugadas no sentido de um sinergismo, ou seja, essas duas variáveis elas não são antagônicas, na verdade, elas são sinergísticas. Eu posso ter as duas variáveis que compõem a produtividade, que seja a taxa de lotação e o ganho de peso, elas elas são sinergísticas, ou seja, elas caminham no mesmo sentido de aumentar a produtividade. Eu não tenho o problema que tem outras plantas de clima temperadas, no caso de que quando se aumenta muito a taxa de lotação, o ganho de peso é reduzido. Aqui os níveis, os dados mostram que você vai aumentando a taxa de lotação e o ganho de peso vai aumentando. Consequentemente, a produtividade é bastante elevada nas pastagens de clima tropical. Nós precisamos desfrutar mais dessa propriedade das nossas pastagens. E é exatamente esse o assunto, professor. O senhor com certeza é uma referência quando se fala em intensificação de pastagens. Foi o tema que o senhor ministrou também na peça do workshop, e a gente percebe que está passando por uma transformação a pecuária, né? É um momento em que cada vez mais procura-se tecnificar, procura-se ter um espaço maior de produtividade em menor espaço, né? Ter mais produtividade em menor espaço. Eu queria saber do senhor, então, como é que é essa transformação da pecuária na visão do senhor e como que o pecuarista pode se preparar para ele poder atender essa expectativa de mercado? Nós estamos passando claramente por uma fase de transição na pecuária. Essa fase de transição não é de ciclo pecuário. Ciclo pecuário é aquele que, numa determinada época, o preço do bezerro está muito bom, noutra época ele está o preço está mais baixo. Isso é ciclo. Mas não, nós estamos passando, na verdade, por uma fase de transição. A mesma transição que a agricultura passou há 40 anos atrás. E demorou aí 40 anos para ela atingir os níveis que elas têm hoje, que era a agricultura tropical. Nós somos referência de agricultura tropical no mundo. Nós temos produtividade bastante elevada, exploramos 3 culturas no mesmo ano, então é uma coisa que impressiona qualquer país que tem a necessidade de uma produção de alimento. Nós somos celeiro do mundo hoje. Então, na verdade, o que está acontecendo na pecuária é que nós estamos passando por essa fase de transição, mas ela não vai demorar os 30 anos. Nós temos fatores agora que vão acelerar esse processo, e isso daí tem uma fase boa e tem uma face ruim. A face boa é que nós vamos entrar logo numa produtividade bastante elevada por unidade diária, e isso, evidentemente, faz com que a oferta de carne, a oferta de alimento seja bastante aumentada.
E a parte ruim é que quem não se adaptar no processo, eles vão ser excluídos. Então, essa é a parte que... Então, nós precisamos alertar o produtor, como houve nessa reunião comigo, né, nesse 13º Workshop Pecuária do CTC, nós procuramos mostrar isso, que nós precisamos acelerar esse processo de adaptação. Por dois motivos. Por que vai ser curto dessa vez? Não vai ser tão longo como na pecuária, na agricultura, desculpa. É que hoje nós temos muito mais informação, ela é muito mais rápida de ser transmitida, e também a população hoje na agricultura, ela está ficando mais jovem. Nós temos muito jovem sendo agora responsável pela produção. E isso daí é um outro fator que absorve tecnologia rapidamente e pode desenvolver rapidamente o processo de intensificação. Na pecuária nós precisamos fazer isso com bastante rapidez. Hoje a gente acredita que o nível de corte, ou seja, os pecuaristas que vão permanecer no negócio e aqueles que vão ter mais dificuldade para permanecer na atividade, são aqueles que estão produzindo hoje ao redor de 12 a 18 arrobas por hectare. Lembrando que a média brasileira é ao redor de 5, 6 arrobas por hectare. Tem que melhorar, hein? Então tem um espaço bastante grande, mas perfeitamente possível, e devido a essa capacidade de produtividade que nós temos nas plantas forrageiras tropicais. É bastante elevado. Hoje nós exploramos cerca de 15% do potencial que nós temos nas pastagens, quando que a agricultura está explorando 75% do potencial. Então nós temos um campo enorme para se desenvolver, uma segurança bastante grande que nós somos capazes de desenvolver, tem tecnologia para isso. Então a expectativa é que a pecuária dê um salto significativo em poucos anos. Isso aí, o senhor tinha até falado no início do podcast, quando se apresentou, agora o senhor retornou nesse assunto, a localização do Brasil nessa região tropical, de solos tropicais, ela já favorece, então, a intensificação de pastagens, certo? E eu queria saber do senhor, é claro que é uma pergunta de $1 milhão aqui, não tem como a gente responder num podcast, mas na visão do senhor, na orientação do senhor, até que o senhor passou no workshop, como que a gente pode explorar esse potencial das forrageiras? Quais são as orientações básicas do senhor para isso? A primeira coisa que é necessária, é indispensável, é que as pessoas comecem a coletar dados. Existe uma dificuldade enorme na coleta de dados nas propriedades pecuárias, porque eles não têm balança. A frequência de balanças nas propriedades já é muito baixa. Calcula-se que cerca de 30% das propriedades que mexem com pecuária, não estamos falando de nível de produção e nem de número de cabeça, mas que mexe com a pecuária, cerca de 30% tem balança. E as demais propriedades não tem como avaliar se o animal está ganhando, não está ganhando. E você vende ou você ganha em produtividade medindo peso. É isso que é a sua referência. Se você não tem a balança, então fica bem difícil você acreditar em tecnologia, porque a avaliação visual é bastante falha. Então, você não vai conseguir fazer avaliações de 100, 200 gramas, 300 gramas por dia no animal. E quando você vai esperar talvez 2 meses para ver essa diferença, talvez seja tarde demais para você reparar erros que você está fazendo. Então, a utilização de balança é, sem dúvida nenhuma, uma das principais fatores que interfere na velocidade da intensificação da pecuária em pastagens. E, professor, em relação também à pastagem propriamente dita, ela tem que ser tratada como uma lavoura, como uma safra, né? É uma agricultura, igual uma agricultura, tem as mesmas exigências, tem os mesmos cuidados. Evidentemente, tem mais fatores que estão envolvidos. É um pouquinho mais difícil do que a agricultura. Por quê? Porque a gente tem um boi, o animal, consumindo a forragem que você está produzindo. Então, você está produzindo uma cultura e está constantemente sendo predada pelo animal. Então, você precisa achar esse equilíbrio entre a produção da forragem e o consumo pelo animal. Isso não é difícil, parece que é uma coisa do outro mundo, mas não é. É uma questão de você iniciar um treinamento para que você obtenha esses resultados que você almeja ter, né? E o treinamento, ele produz um resultado muito rápido.
graças à capacidade de observação que nós temos no pessoal que trabalha com gado ou trabalha na pecuária. Esse pessoal tem uma capacidade de observação incrível, eles são muito bons, eles são bem fora da curva. Então, quando você mostra para ele, ó, é desse jeito que faz, e ele de fato entende que aquilo vai dar o resultado, eles processam o trabalho com perfeição. Nós temos já trabalho de observação que em um ano um pessoal que é treinado, ele consegue fazer uma diferença na produtividade enorme. Nesse caso, o diferencial em alguns índices zootécnicos era de 300% entre uma propriedade boa e a propriedade que tinha o menor índice zootécnico, 300%. Em um ano, essa diferença caiu para 19%. Então, quando você consegue um efeito como esse, o pecuarista ou então a pessoa que está trabalhando na pecuária, ela começa a acreditar nela. Aí acabou aquela figura do guru, fulano e tal é muito bom, a fazenda de ciclano é muito perfeita, é bonita, acaba, porque ele começa a acreditar que ele é capaz. E daí para frente, o guru dele é a informação, ele procura informação para ser cada vez mais perfeito nas suas decisões. Então, acredito que esses são os principais pontos, né, professor? Utilização ali da balança para ter as medidas, tratar a lavoura como safra e ter aí essa observação, essa informação. Em resumo, é a análise, né, professor? Ter os dados sempre na ponta do lápis, ter tudo ali sempre analisado é o que faz a diferença. Eu digo que quando a gente está trabalhando com dados, a gente precisa primeiro coletar o dado, saber coletar, ter confiança nessa coleta, analisar. O que é analisar? É comparar. Mas ele precisa interpretar. Não interessa eu comparar um dado com outro, esse é bom, esse é ruim, esse é melhor, esse é pior. O que interessa é saber como que eu vou empregar aquele dado e para ter um retorno melhor, ou então facilitar a minha vida em termos de trabalho. A interpretação é a coisa mais importante dos dados, e isso nem sempre é feita, deveria ser mais frequentemente feita. Mas as pessoas se contentam muitas vezes com a comparação, eu estou produzindo X arrobas, ou estou ganhando tantos quilos, eles se prendem a esse dado. Ele tem valor, evidente que tem valor, mas o bom mesmo é como que eu consegui esse dado, como que eu posso fazer para melhorar ainda mais esses dados. Eu preciso ter essas informações, interpretar esses dados para achar o caminho de maior intensificação. E a tomada de ação também tem que ser importante, né, professor? É planejar, tomar ação e fiscalizar. Essas coisas têm que ser feitas. Você planeja, implanta e fiscaliza. São 3 peças que são imprescindíveis para você ter sucesso. É como você colocou no tema da sua palestra, né? Para ter o retorno financeiro tem que ter um investimento prévio do pecuarista. Só que a gente sabe que nem sempre a situação de mercado é tão favorável para esse cenário. E aí surgem muitos conceitos distorcidos de que vão ter receitas milagrosas ou que às vezes basta colocar o animal no pasto e vai dar tudo certo. Não é bem assim, né? Não, é bem diferente disso, né? Quando eu estava dizendo durante a palestra que nós estamos numa fase de transição. Evidentemente, quando tem uma fase de transição, incomoda as pessoas, ela sai da zona de conforto, então ela denomina essa fase de transição, na verdade, de crise, que não é uma crise, é uma oportunidade, que às vezes é uma oportunidade. Basta ele ser um pouco mais criativo. Criativo não quer dizer inventar a roda de novo, é seguir as tecnologias que já são mais do que consagradas e com resultados bastante expressivos. Eles têm de usar essas informações, implantar essa tecnologia e buscar esses resultados, buscar mesmo com determinação. Se eu errei, eu vou procurar quem pode me corrigir, onde que eu errei, a minha expectativa era A e está sendo C, eu não gostei disso. Bom, tem condições de a gente fazer isso com bastante perfeição. E o que está, na verdade, acontecendo? A pessoa confunde, muitas vezes, além desses conceitos que são distorcidos, eu citei alguns conceitos distorcidos lá, entre eles, uma que mais aparece frequentemente nas conversas, é que se aumentar muito a taxa de rotação, o ganho de peso vai cair.
Nós temos dados que mostram exatamente o contrário. Você consegue ter ganho de peso e taxa de rotações elevada. É por isso que a produtividade aumenta. São as duas variáveis que compõem a produtividade, taxa de rotação e ganho de peso. Então, isso é uma coisa que perturba o produtor, porque quando ele começa a aumentar a taxa de rotação, vem esse aviso na memória dele, está aumentando muito, talvez caia o peso. Não é verdade. Outra coisa, você pede para ele pesar frequentemente os animais. Ele não pesa, porque ele fala que se pesar muito os animais, o animal não ganha peso, porque toda hora está lá no curral, toda hora estou levando. Estresse, né? Estresse. E, na verdade, o animal acostuma. Você só tratar bem o animal, que ele sabe que vai ser só pesado. Ele conhece, o animal ele é condicionado muito facilmente. Aí ele vai lá, pesa, você manda para o pasto, e isso daí vai ser talvez uma vez por mês ou uma vez a cada 45 dias, mas precisa ser frequente. Por que ser frequente? Porque os dados mostram que quanto mais frequente você pesar o animal, mais ganho ele tem. Aí a pessoa, né, sempre num tom jocoso, ele diz, então quer dizer que a balança que está fazendo o animal engordar? Não é nada disso. Na verdade, é que você está sendo atento aos erros que você está fazendo. Então, quando o animal não está ganhando peso, você vai procurar onde está o erro. Então, você conserta aquilo, soluciona aquele processo, o animal continua ganhando peso. Se você demora 2 meses, 3 meses, 5 meses para pesar o animal, você muitas vezes está 3, 4, 5 meses com o mesmo erro na propriedade e, evidentemente, o seu ganho de peso não vai ser tão bom, é evidente. Então, os conceitos distorcidos são muito frequentes, e isso, de certa maneira, interfere na aceitação de tecnologia. Eu sempre faço um exemplo que é frequente nas palestras. Eu pergunto, eu estou produzindo 30 arrobas por hectare, tenho 4A por hectare em pastagem intensificada. O que você acha? Eu tenho que fazer uma cara de paisagem quando ele me pergunta isso. Eu não sei. Eu falei, como não sabe? Eu estou produzindo 30 arrobas, tenho a taxa de rotação alta, não está tudo bom? Eu falei, não, porque a produtividade, que é arrobas por hectare, ela não é medida por UA, ela é medida por cabeça. Eu preciso saber qual é o peso dos animais que você pôs lá. Aí eu começo a falar, você está bom, está ruim. Então, existem muitos conceitos que eles são colocados na mídia muito mais para dar um impulso no produtor, para ele falar, nossa, que alto, que bom, etc. Né? Mas não é dessa maneira que eu entendo que você deve influenciar o produtor. Você deve dar mais informações exatas para ele e o que ele pode fazer. Esquece esse negócio de que para intensificar, eu vou precisar adubar. Não, adubar é a última coisa que você vai fazer na pastagem. Né? Você tem de, primeiro, descobrir qual é o fator que é mais limitante da sua produção. Isso é intensificar. Na Austrália, usa 40, 50 hectares para uma vaca. E está intensificado. Está intensificado por quê? Porque é daquela maneira que eles conseguem manter aquele ecossistema. A rentabilidade, né? Exatamente. Então, eles estão trabalhando. E não tem uma taxa de lotação baixíssima. Sim. Mas você fala, mas então não é intensificar. Não. O que interessa é que você tenha sustentabilidade no sistema. Claro, você tem de ganhar, tem de ter retorno, você tem de ter um respeito ambiental. No caso aí da Austrália, serve bem o exemplo, né? Porque se colocar mais animais, degrada tudo. E também fazer com que a parte social seja também atendida. E ela é atendida. Quando você está economicamente fazendo a coisa corretamente, você tem interesse de melhorar a sua equipe. Isso é natural. É um procedimento já contínuo, né? E é claro, você não quer depredar o seu ambiente, você quer manter esse ambiente. E pensando dessa maneira, o pecuarista, o agricultor, ele é o melhor preservador do ambiente, porque ele sabe que qualquer coisa que ele faça, ou ele perde área por erosão, que é laminar, ele não vê, mas está ocorrendo, então ele está ficando cada vez mais pobre, ou então ele está depredando o ambiente, depredando os reservatórios de água dele, ou seja, por contaminação, ou seja, por assoreamento. Então, ninguém tem interesse de depredar o ambiente, ao contrário, tem de proteger o ambiente o máximo possível. Então, isso daí é perfeitamente possível quando a gente intensifica o sistema de produção em pecuária e pastagem. Ele seria o principal prejudicado, né? No próprio ambiente dele, ele está fazendo uma coisa que vai prejudicá-lo no futuro. Uma vez, eu tenho uma propriedade, tenho a graça de Deus de ter uma propriedade, eu me orgulho muito dela. Eu tinha um funcionário excelente,
esse pessoal ele tem uma capacidade de observação fenomenal. E eu estava com muita dificuldade de fazer com que ele entendesse que tinha uma erosão laminar. A erosão laminar é que leva a camada superficial do solo. É onde está a fertilidade, matéria orgânica, o adubo que você pôs. Eu estava com muita dificuldade para fazer ele entender isso. E um dia eu peguei um graveto de a grossura de um lápis, mais ou menos, e pus no sentido perpendicular da onde a água estava correndo. E falei para ele, olha, se depois que tiver uma chuva razoável, nós vamos vir aqui. Se eu tirar esse graveto, ele tiver a forma do graveto no solo, quer dizer, isso quer dizer que terra passou por cima desse graveto. Quando eu tirei o graveto, ele ficou a forma do graveto lá. Quer dizer que foi, pelo menos, a altura do graveto foi embora de terra. Tá certo? Ele falou, tá certo, tá certo. Choveu, nós fomos lá, tiramos o graveto, tinha acontecido o que eu esperava mesmo. A terra tinha passado por cima do graveto, a forma do graveto ficou no solo. Falou, nós perdemos 1 centímetro de solo, do melhor solo. Eu nunca mais precisei falar um A para ele em relação à erosão. Olha só. Então, ele captou a ideia e era o maior preservador de solo que eu já conheci. Então, são coisas simples, mas você tem de transmitir o seu conhecimento de uma forma que a pessoa entenda a importância daquilo. Ninguém, em qualquer nível técnico ou nível intelectual, absorve coisa forçado. Ele precisa entender o processo para ele julgar se vale ou não a pena o trabalho que ele vai ter. E esse pessoal, felizmente, é muito bom em termos de observação. Eu respeito muito esse pessoal em relação à capacidade de observação que eles têm. Então, nós temos uma ferramenta, um material humano excepcional para ser trabalhado. Mas sem treinamento, evidentemente, a gente tende a subestimar esse pessoal, mas não é. Eles são muito bons. O que eu estou pegando de toda a conversa aqui, professor, é que o básico bem feito já ajuda demais a intensificar. Porque o senhor falou primeiramente em relação às balanças, que balançar, usar a balança no período correto, fazer tudo isso dá muito certo. O senhor acabou de falar também que quando fala de identificação de pasta, a gente vai pensar direto na adubação. E não é só isso. Até em relação, por exemplo, à altura de entrada e saída, fazer bem manejada, já é uma forma de intensificar, né? Então, é o básico bem feito que tem que funcionar. É isso? É isso. Fazer o básico bem feito, planejado. Não é falar, eu vou fazer. Não, planeja. Se você não tem uma capacidade da equipe de executar, treine a equipe. Então, o fator limitante da sua produção não é lá a adubação, não é lá o seu solo, não é lá o seu gado. É a sua equipe. Treine a equipe. É fácil. Como eu disse, em um ano, o produtor que tinha índices piores, ele chegou, e era de 300% a diferença entre o produtor de índices melhores e o índice pior, ele chegou em um ano a baixar isso para 19%. Quer dizer, a capacidade desse pessoal aprender é muito alta. Então, nós precisamos acreditar mais nisso e ter um esforço maior em tentar passar essa instrução a eles, né, com mais técnica ou então um pouco mais de paciência. Eu tenho certeza que esse podcast aqui hoje é uma ótima ferramenta para já passar informações, viu, professor? O papo está muito bom, mas a gente está aproximando do final do episódio. Queria então que o senhor deixasse as considerações finais do senhor para quem está ouvindo a gente. Eu tenho certeza que a nossa pecuária tem um potencial enorme para desenvolver. Muitos pecuaristas já descobriram isso. Então, eles estão usufruindo de uma oportunidade que deveria ser mais abrangente. E essa abrangência depende, evidentemente, da informação. Então, eu gostaria que estimular ao máximo que pudesse esses pecuaristas a procurar essa informação. Confie na informação, analise, interprete. Diz que na evolução do mundo, tem coisas que precisaram ser mudadas para a pessoa ou para os animais evoluírem. O cavalo, por exemplo, ele evoluiu para desenvolver o galope. Ele corre, ele é capaz de se prevenir contra a predação por causa do galope. O burro, ele não sabe galopar,
Então, o burro tem dificuldade para galopar. Então, o burro desenvolveu inteligência. Ele vai em um lugar onde é o pior lugar para ser predado. Se o predador for lá, provavelmente morre o predado e o predador. Então, um burro ele nunca pisa no mesmo buraco 2 vezes. É uma vez só. Depois ele guarda aquilo, ele é muito inteligente. Bom, tem uma percepção, não vou chamar isso de inteligência, tem uma percepção muito forte. E o humano, ele precisa evitar 2 erros. Um erro é a pressa na decisão. Pressa na decisão é fazer as coisas meio corridas, sem planejamento. E depois ele fica insatisfeito com o resultado, fica chateado, frustrado, etc. Esse é um erro que, se quiser evoluir, tem de evitar. Pressa antes do tempo. E a outra é a lentidão antes da oportunidade. Tem oportunidade, ele começa, não dá certo, acho que não é bem assim, eu vou fazer isso, não analisa, não vai procurar mais informação, fica esperando tomar uma decisão. A oportunidade passa, aí ele vai falar, puxa, ele falaram tantas vezes para mim que era uma oportunidade, não acreditei, passou. Oportunidade é assim, passa uma vez só na sua frente, ela não vai passar 4, 5 vezes, não. Então, eu acho que para nós termos essa satisfação de participar de uma evolução da pecuária, nós temos de analisar cada vez mais as informações, procurar se informar mais e, dessa maneira, ele pode aproveitar as oportunidades que estão evidentes no caso da pecuária em pastagem intensificada, por causa do potencial que nós temos, que ainda não está sendo explorado. Como eu disse, somente exploramos cerca de 15% do potencial de produção na pecuária de uma pastagem intensificada nos trópicos. É isso aí. Tem muito que conquistar então, né, professor? Muito obrigado pela sua participação. E esse foi o professor Dr. Moacir Corsi, ele que foi também palestrante no nosso workshop de CTC de Pecuária. E para saber sobre esses e outros assuntos, é só acompanhar nossas redes sociais ou ainda o nosso site, comigo.coop.br. Por lá você também confere os outros episódios do Comigo Cast, e o Comigo Cast é um produto da assessoria de comunicação da Comigo, sob a coordenação de Gabriele Triques. Esse episódio foi dirigido pelo analista de comunicação Wagner Filgueira, com o apoio de Wellerson Martins e Sérgio Filho. Até o próximo episódio. Tchau!